bom dia, gente. Patrícia Valuta, psicóloga, aqui no nosso A Voz da Mulher, dentro do Farol, né, aqui na tribuna. Hoje eu trouxe para vocês a nossa convidada Giovana Nogueira. E assim, só para contextualizar, né, gente, como eu falo para mulheres e falo de saúde, falo de várias coisas, hoje nós vamos falar um pouquinho para as mulheres empreendedoras e também para as mulheres em geral, porque nós vamos falar de planejamento financeiro, né? Qualquer casa, né, precisa de um planejamento financeiro. Mas as mulheres que empreendem, acho que esse conteúdo é muito rico, porque ele vai te dar base, vai te ajudar a começar o teu negócio, ou se você já começou, a organizar o teu negócio, tá? Então, primeiro eu vou apresentar aqui a Giovana para vocês. A Giovana, ela é formada pela Unicamp na área de exatas, mas hoje ela atua como consultora financeira há mais de 3 anos. Já ajudou mais de 100 clientes a entender sobre educação financeira, conseguir atingir seus objetivos e sonhos, que depois nós vamos falar um pouquinho disso, traçando metas e estratégias, né, Gi? Isso tudo personalizado, isso da maneira que o cliente consegue fazer. Isso que é legal do trabalho dela, né? Isso mesmo. Gente, bom dia, prazer Seja por estar aqui. bem-vinda. Agradeço muito a Paty por ter me chamado e o Jornal Tribuna também. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento financeiro, né? Qual a importância disso na nossa vida, por que a gente não fala mais sobre isso. E só me apresentando, né? Eu moro em Limeira já faz mais ou menos 8 anos, vim para cá fazer faculdade e aí acabei me apaixonando pela área de finanças, por quê? Na engenharia, eu não via tanto impacto na vida das pessoas como eu faço hoje com finanças. Dinheiro. Então, como que a gente consegue olhar para o dinheiro de uma forma mais saudável? De uma forma positiva, eu diria, né, gente? Porque as pessoas têm as conotações do dinheiro, as crenças. Eu acho que é legal a gente começar falando um pouquinho disso, né? O quanto, por exemplo, a gente escuta frases do tipo, o dinheiro é sujo, quem é rico é chato, eu não posso ter muito dinheiro, senão eu vou ficar chato. Eu já ouvi essa palavra. Conta um pouquinho das frases que você ouve. É muito comum, assim, logo nas primeiras reuniões, a gente já começa a identificar algumas crenças limitantes por conta de cultura ou por conta de uma herança ancestral mesmo, né? Traumas familiares que aconteceram. Então, quando a gente fala de dinheiro numa primeira conversa, é difícil a pessoa que chega com a visualização do dinheiro ser algo bom. Então, o que eu sempre falo, o dinheiro, na verdade, ele é um caminho, ele é um meio para você conseguir obter alguma coisa que você quer. E só que para você conseguir entrar dentro desse caminho, a gente tem que tirar assim algumas amarras, algumas crenças que são impostas, né, que a gente acabou aprendendo desde criança e tudo mais. Gente, eu vou começar fazendo uma pergunta básica aqui para a Gi, para quem está aqui nos ouvindo, assim, como você percebe que seu financeiro, se a gente pensar assim, das pessoas que estão assistindo, né, como que eu percebo que o meu lado financeiro, a minha vida financeira não está indo bem? O que é o primeiro sinal, assim, pensando no cotidiano, Giovana? Tá, o que é muito comum das pessoas pensarem no primeiro momento, dívidas. Não necessariamente, tá? Quando a gente tem, falando um pouquinho sobre dívidas, né, antes de responder, quando a gente tem dívidas, mas você consegue pagá-las mensalmente, tranquilamente, isso não é um problema, isso não é uma questão. A questão é quando você sente que, primeiro, você trabalha e não está tendo qualidade de vida. Está trabalhando só para pagar a conta. Segundo, quando você não consegue poupar mensalmente. Eu não consigo poupar mensalmente, tem alguma coisa que não está indo bem. E também quando você não se sente bem quando você olha para sua conta bancária. Quando você não consegue controlar os seus gastos, principalmente de cartão de crédito. Tem aquela sensaçãozinha, né, lá no fundo de que tem alguma coisa errada. Então, provavelmente, algo precisa ser olhado aí dentro. E aí, pensando um pouco nessa história aí acho que falando, né, do planejamento, então, para resolver tudo isso, a gente utilizaria do planejamento financeiro. Sim, com certeza. E como que a gente pode fazer isso, Gi, pensando assim numa casa que mora, sei lá, cunhado, sogra, marido, mulher, filho, quem faz? É o homem, é a mulher? Pode participar? A criança tem que saber disso? Não? Como que você lida com isso no contexto familiar? Como que você falaria do planejamento? Perfeito. Quando a gente olha para a parte estrutural da casa, né, vamos pensar num casal. É
é muito comum que o casal em si não converse sobre finanças, ou que a própria família não fale sobre isso, né? Até mesmo passar isso para os filhos. Quando a gente faz a parte de um controle de casa, de planejamento financeiro, é importante que as pessoas que trabalham dentro daquela casa conversem e façam as suas divisões entre si de uma forma saudável. Então, por exemplo, o casal é que traz o dinheiro para dentro da casa. Então, eles precisam sentar e conversar abertamente sobre isso. Eu sei que tem algumas dificuldades, é muito comum, tá, gente? Porque pensa, são duas pessoas diferentes, duas criações diferentes, tem que sentar, tem que conversar sobre isso. Não vai ser tão fácil, tá, no início, mas depois vocês vão perceber que vai ser cada vez mais tranquilo, mais saudável para falar sobre isso. Outra coisa também, a gente precisa, sim, ir falando sobre dinheiro, sobre finança para os nossos filhos. É importante também a gente conversar com todos que estão ali dentro da casa. Então, a gente tem o nosso momento de lazer, mas lembra, né? Não dá pra gente gastar tanto esse mês, porque mês que vem a gente vai fazer uma viagem. Então, sempre pontuando de uma forma saudável. Não que fique de uma forma muito limitada, mas ao mesmo tempo... Nunca daquela coisa, nunca tenho, né? Porque a gente só fala assim pros filhos, não tenho. Às vezes você até não tem. Pode. Eu tinha esse hábito, estou melhorando. Você tem, mas é aquela história. Você também não quer dar, né? Aí já entrando um pouco... Porque se eu der toda vez que ele pedir, a vida dele vai ficar muito fácil. Né? Mas ao mesmo tempo, então legal essa dica. Então, olha, nós não vamos fazer isso porque o mês que vem vai ter tal coisa. Legal essa dica. Sempre ter um positivo do porquê usar o dinheiro. Isso, exato. Principalmente com as crianças, porque senão fica a sensação de nunca tem, né? Isso. Nunca tem, mãe, mas nunca tem. Legal. Então, é sempre importante explicar, né, do porquê, até mesmo para eles irem se habituando. Mas a gente tem idades para falar sobre dinheiro, como que a gente conversa sobre isso, né, com os nossos filhos. Então, num primeiro momento, até mais ou menos os 10 anos, é legal eles participarem de algumas conversas básicas, tá? Não é para dar responsabilidade para os filhos, mas para eles entenderem que tem uma dinâmica ali dentro da casa e que mais para frente eles vão ter que lidar e falar sobre isso. A partir dos 10 anos, é legal ficar responsável por uma conta básica da casa. Então, legal, nunca tinha pensado nisso. Porque aí eles entendem que eles têm uma responsabilidade, né, básica, que tem a ver com o dinheiro e acaba sendo uma atividade interativa para a criança. Então, você fica responsável pela conta de água, contas pequenas, mais básicas, você fica responsável pela internet. Eu acho que a internet seria o ideal, né, gente? Pensando que eles adoram jogar, exatamente. Né? Então, eles vão saber a data de pagamento, eles vão ser responsáveis por lembrar os pais, vão ser responsáveis por falar, olha, mamãe, a gente tem que pagar no dia, tem que pagar antes. Então, eles já vão olhando para o dinheiro de uma outra forma, com uma outra visão. Eles sabem que tem uma conta para ser paga, eles precisam lembrar. Então, é bem legal. Acaba se tornando um jogo ali, né? Uma brincadeira entre família. Fica até prazeroso para eles. Né? E a história da mesada, Gi, o que você acha? Vamos lá. Quando a gente fala de mesada, né? A gente também tem uma idade certa, tá? Para isso. Mas é legal a gente falar para a criança que ela vai ter um valor mensal e ela também vai ter uma responsabilidade ali de guardar um pouquinho. Então, por exemplo, uma filha minha quer ir para um parque. E aí vocês sabem qual que é o valor do ingresso. Então, dá uma mesada proporcional mensalmente. Cada idade tem uma quantia, né, certa, para não ter muito, mas também para não ter pouquinho. E aí, ela vai entender que ela precisa fazer ela tem que poupar mensalmente para ela conseguir chegar naquele objetivo. Inconscientemente, a gente já está treinando as crianças para elas entenderem que, então, para eu ter algo mais caro, eu vou precisar mensalmente pensar sobre isso para eu conseguir chegar naquela quantidade. Que é basicamente o que a gente faz. Quero uma casa. Você ensina o comportamento desde que a gente aprendeu. Eu estou aprendendo agora, enquanto adulta, né? Porque eu acho que finanças, só te cortando, Gi, desculpa. Não, pode falar. Tem muito a ver com a história de vida, né? De como seus pais lidavam com o dinheiro, como você aprendeu. Então, assim, como é que era? Seu pai poupava para comprar um carro, ele ia lá, comprava o carro e depois pagava. Como funcionava na tua casa? A tua história de vida na questão do dinheiro é muito importante, né? Pesa muito.
Mas Demais. aí, saindo agora um pouco da família, Gi, e numa casa que a gente tem só o casal, seja namorado, seja... resolvemos casar, ficamos noivos, seja marido e mulher, como que você acha que é saudável isso acontecer? É dividido, é conjunto? O que você acha disso? Então, é muito particular de caso a caso, para cada casal, porque, por exemplo, eu tenho casais que eles funcionam da seguinte forma. Eles têm 3 contas, que é a conta conjunta do casal, e aí tem uma porcentagem para o homem, tem uma porcentagem para a mulher. Ao mesmo tempo, eu tenho muitos casais que gostam de juntar tudo, por quê? E essa é uma das formas mais saudáveis, tá? Porque vamos pensar no seguinte, se eu tenho uma mulher que ganha 10 e eu tenho um homem que ganha 8, um exemplo, tá, gente? Quando eles juntam essa renda, os dois ganham 18. Então, não vai ser mais um padrão de vida de 8 e não vai ser mais um padrão de vida de 10. Vai ser um padrão de vida para os dois de 18. Então, os dois ganham. Só que... E aí, acho que juntar até sonho e objetivo, né? Porque uma coisa é eu sonhar com o meu salário. Outra coisa é eu falo sonho, gente, porque todo mundo me conhece. Tudo eu digo que começa no sonho, né? Sim. Então, a gente tem que sonhar, depois traçar o objetivo, ter meta, enfim. E quando o casal, no meu ver, junta a renda, o sonho se torna maior ou torna o sonho de 2. Porque às vezes é o sonho de um, mas não é o sonho do outro, né? Sim. E aí a renda de um só vai usar a renda de um e só vai usar a renda do outro. Exato. Então é bem legal ter essa conversa. E é muito engraçado, porque quando a gente questiona, eu lembro quando eu fui casar, isso já faz alguns anos, enfim, são pouquíssimas as pessoas que conversam de dinheiro antes do casamento ou no namoro. Então, como assim? Você namora há quanto tempo? 10 anos. Você já conversou como vai ser sua vida depois, financeiramente? Não. Quanto ele ganha? Quanto ela ganha? As pessoas não fazem ideia. Não têm a mínima noção. Isso, daí que casar, que lindo, né? O mundo é cor-de-rosa. Aí casa, começa já com um certo problema, porque achava, né? Porque tem o achismo, né? Você fica imaginando, né? Sim. E também tem umas coisas que são traumas, né? Principalmente da cultura, do tipo, isso é muito particular. A gente não fala sobre isso. Então, mas a gente precisa falar sobre isso. Exatamente falando sobre isso que a gente torna uma relação ali completamente estruturada e confiável. Mas, como eu disse, é muito relativo, tá, gente? Eu tenho alguns casais também que os homens ganham mais do que as mulheres. E aí, a gente tem também a questão feminina, né? Muito emocional para compras, também é cultural, tem um incentivo da mulher gastar muito mais do que o homem. Aí vai entrar aquela história, você está gastando meu dinheiro, por isso que tem que analisar cada caso, né? É muito particular. Mas a maneira que ela é mais interessante é isso, quando a gente une as rendas. Só que também tem casais que, por exemplo, eu tenho casais que, às vezes, a mulher está em dívida e o homem não, ou o homem está em dívida e a mulher não, e aí eles se sentem melhor, primeiro, se organizando, estruturando essa dívida no particular para depois unir a renda. Então, depende muito, tá, de como vocês vão se sentir melhores, ou também o quanto isso encaixa dentro da realidade de cada um. Gi, esse planejamento, a gente tem alguma estratégia? Você ensina alguma coisa? Como é que é? Sim. Quando a gente tem o planejamento, a gente precisa, primeiramente, fazer toda uma análise da vida financeira, dos gastos. Então, a gente precisa de uma planilha, tá? Eu sei que muita gente fala, nossa, que chato, né? Anotar não é legal, não, tá? Sendo bem sincero, não é algo assim, extremamente prazeroso. Hoje, eu particularmente gosto muito, porque eu ensino sobre isso, tenho esse hábito. E a planilha é uma das coisas que, inclusive, a gente vai disponibilizar, né, no nosso curso da parte de finanças. Mas por quê? Se você não sabe o que está acontecendo, se você não coloca no papel, você não consegue traçar estratégias. E aí eu vou cortar um pouquinho, gente, o que é muito legal do curso. Ela vai te dar essa planilha, ela vai te auxiliar a chegar, que nem a gente falou na questão do sonho, porque as 3 primeiras perguntas, quando a gente vai falar de dinheiro, quais são os seus sonhos? E ela pede, né, sonhos ou objetivos, né, porque ela é mais objetiva, eu que falo de sonho. Então, você vai ter que definir 3. E aí, baseado nisso, aí ela vai traçar com você
como fazer a tua planilha. Mas de início também, né, Gi, acho que é legal falar, é começar do zero, vai anotando tudo, tá? Sinto dizer, até o cafezinho, tem que anotar. Se você tem objetivos, seja quais forem, de viajar, de ir para fora do Brasil, de fazer uma pós-graduação, de comprar uma casa, ter filhos, enfim, qualquer que seja seu objetivo, sei lá, ter uma previdência boa, quero me aposentar aos 50 com uma previdência X. Então ela vai te falar o valor. Você entendeu? Independente de qual seja o objetivo, começa por aí, né, Gi? Sim. E exatamente. No curso a gente vai falar disso também, né? De como começar, como quebrar essas crenças. Até uma próxima pergunta que eu ia te fazer é quando você ouve, eu não consigo me organizar com dinheiro, porque a minha família era assim. Para mim é muito difícil. Entra de novo na questão familiar. E aí eu acho que a gente vai entrar um pouquinho, né, Gia, ali, na importância da desconstrução de crenças. Gente, isso vai acontecer do dia para a noite, um processo financeiro, é uma adequação de comportamento. Eu brinco que é que nem terapia, é um processo. Exato. Então é uma desconstrução. Você vai entendendo que tudo que seu pai falou, que seu avô falou, talvez hoje não seja útil, né? Então você vai desconstruindo as crenças e até a maneira como você viveu até então, né? Porque se você pensar, eu tenho X anos, então até agora eu agi assim. Como vai ser daqui para frente? Né? No curso a gente vai auxiliar a fazer isso também. Exato. E quando a gente fala o seguinte, gente, eu quero atingir um objetivo financeiro. Tá, primeiro você tem que estruturar e arrumar a casa, igual a gente está falando, anotação, planilha e tudo mais. Por quê? Para você conseguir chegar naquele objetivo, não é simplesmente você pegar o dinheiro, investir e aí torcer para dar certo. Não, é um trabalho completo, é um trabalho profissional, é um trabalho de passo a passo. Para você começar a investir, para chegar num objetivo final, que é para isso que a gente investe, para chegar num objetivo final, não é para ter dinheiro. Quero investir para ter dinheiro. Isso é vago, é vazio. Você nunca vai conseguir se você tem esse pensamento. Precisa de um propósito forte, um propósito final. Para chegar nesse propósito forte e final, a gente precisa da base, gestão. E aí, gente, eu vou cortar um pouquinho para falar uma coisa. Existe muita gente hoje vivendo de renda com essa coisa do investimento. Dá certo? Pode até dar, mas foi o que ela falou. Primeiro, você tem que estudar muito, porque como tudo na vida, dá a sensação que ele fica em casa no computador e ele está ganhando dinheiro. Não sei se vocês conhecem Bolsa de Valores, eu fiz um curso, conheço um pouquinho, quanto aquilo oscila, sobe, desce, é rápido, enfim. Não é tão simples assim, tá? Então, por experiência própria, nós fizemos um curso, eu e meu marido, e nós fomos investir, e nós perdemos dinheiro. Muito rápido. E não foi pouco. Então, assim, aí nós conhecemos a Gi, enfim, nós começamos a reestruturar a nossa vida e nós entendemos que todo esse processo. Vamos começar do zero, como eu vou planejar, por onde eu vou planejar, quais são as nossas prioridades hoje. Até isso a gente tem dificuldade de saber, né? Sim. É que nem quando a gente vai para terapia, a gente tem um problema, mas na realidade o problema que a pessoa chega nunca é o problema que eu vou resolver, nem ela sabe, eu que descubro e mostro para ela. E no financeiro não é diferente, a Giovana faz esse trabalho. Então, é isso, tá? Então, claro, não criticando quem vive disso, mas assim, tem que estudar muito, tem de entender de bolsa do Brasil, bolsa internacional, blá, blá, blá. Então, muita calma nessa hora, porque às vezes também tem isso, né? Teve um modismo aí de viver de investimento, bom para quem está conseguindo, mas assim, você vai dedicar tempo e energia para isso. Então, tem alguém, sei lá, mantendo a casa para você poder fazer isso se der errado? Só para contextualizar, né? Porque teve um modismo aí, né, Gi? Com certeza. Mas tem uma questão que dá para... Com certeza, gente. É uma coisa... É um fato, tá? Só que para isso é uma construção de tempo. Não vai ser do dia para noite. Não vai ser em 1 ano, não vai ser em 2 anos. É toda uma construção. Tem pessoas que conseguem menos tempo, tem pessoas que vão conseguir mais. Depende da realidade que você tem, do salário que você tem, do quanto você consegue poupar. Enfim, para a gente encaixar tudo isso numa estruturação certinha. Então, gente, essa também... as pessoas... Essa é trivial, né? Quando a gente tem as histórias da Mega Sena aí. Quando a gente pergunta, se você ganhar 30 milhões na Mega hoje, o que você faz? Eu pergunto muito isso para as pessoas, sei lá, deveria do valor 30, 50. Eu vou comprar uma casa, vou viajar, eu vou emprestar para o meu marido, eu vou dar uma casa para o meu filho, para o meu irmão, Acabou. Aí eu peguei e falo, mas então, o que vai sobrar para você? Como você quer estar? Aí eu faço essa pergunta, como você quer estar daqui 20 anos? Como você quer estar daqui 30 anos? E aí a gente tem um exemplo prático dos Big Brothers da vida, né? Tem Big Brother que vive com R$2.000 hoje, né? Que chegou a ganhar 1 milhão. Sim. E hoje passa mais perrengue que nós, gente. Então, assim,
como as pessoas olham para aquilo, né? Por isso que nem você falou. Aí até desconstruir a visão de que o dinheiro pode tudo. O dinheiro, ele é uma coisa que está na tua mão. É você que comanda o que vai fazer com ele. Exato. Então pode ser até 30 milhões. Você consegue sim, gente. De derreter em 1, 2 anos, você derrete. Se resolver ajudar a família inteira, ajudar os irmãos, você derrete 30 milhões de reais. Ao mesmo tempo, se você souber aplicar. Se você souber aplicar esse dinheiro, Gi, fala aí de qualquer investimento mínimo aplicado em 2 anos, quanto dá 30 milhões? Qualquer um basiquinho aí, só para as pessoas 30 milhões é uma quantia alta, né? Nossa, é uma quantia muito alta. 30 milhões dá em torno de uns 150 mil mensal, mais ou menos? Isso. Vezes 12... Vamos pensar em um ano. 150 vezes 12, 150 mil, quase 180 mil a mais. A Gita, que nem eu vou confessar, ela está usando a calculadora, tá, gente? Eu tô. Mas já chegou um momento, gente, que já não dá mais, entendeu? Vezes 12. Então, em um ano, esse dinheiro parado daria quanto, Gi? 1 milhão, mais ou menos. 1 milhão e 800, na verdade. Então, vocês entendem que a gente pode... se a gente não tem objetivo... Você derreteu e você poderia, por exemplo, se você guardar em um ano, você já tem 1 milhão e 800 que você consegue, por exemplo, comprar uma casa, sei lá, do seu padrão de vida, mas, quero dar uma casa pro meu irmão. Precisa ser uma casa de 1 milhão? Não, né, gente? Você está dando, então, enfim. Você consegue dar 2 casas se você poupar em um ano. Então, é essa conta que a gente tem que aprender a fazer, né? E assim, o que a Paty está querendo dizer é o seguinte, quando a gente ganha uma quantia... Muito alta. Seja ela, enfim... Venderam uma casa de 500 mil, enfim, estou com esse dinheiro em mãos. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? A gente tem que tirar o emocional no momento e falar, ok, pera, eu tenho todo esse dinheiro. O que eu tenho que fazer para ele não se esgotar em pouco tempo? Primeira coisa é você aplicar. Porque você aplicando esse dinheiro, você vai conseguir ter uma renda mensal. Talvez você não consiga fazer tudo o que você quer no momento, porque você tem que fazer escolhas. Escolha, gente, a gente não vai ter tudo na vida, é comum, tá? Principalmente quando a gente fala sobre finanças. Então, ou você torra o seu dinheiro e faz tudo o que você quer e volta para a vida que você tinha anteriormente, ou você pega essa quantia, aplica, vai pegando essa renda mensal e vai aos poucos estruturando toda a sua vida, ajudando a família, enfim. Então, só te cortando, Gi. Pera só um pouquinho, Paty. Aí, só para eu terminar meu raciocínio. Por exemplo, ganhei essa quantia, o que acontece? Por que as pessoas torram? Porque elas não têm educação financeira. Hoje no Brasil, a gente sabe, a gente está começando com isso agora. Se, de fato, a gente tivesse essa educação financeira, a gente ia saber que, se você estruturar de uma forma certinha, você consegue viver de renda, de uma quantia significativa pelo resto da sua vida. E aí, gente, eu dei o exemplo dos milhões, mas é o que ela falou, acontece na vida de todo mundo, recebe uma herança, vende uma casa, não precisa ser uma quantia alta. Por isso que é muito importante, voltando lá, ter os 3 objetivos. Porque que nem você falou, a hora que você vê lá na sua conta 1 milhãozinho, aquele monte de zero, dá uma sensação boa. Você fala, nossa, eu posso agora, vou me, né? Sei lá, sonho de cada um, vou pôr a mulher aí que quer se reformar. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando você vê o dia, já foi. Então, assim, você tendo lá os 3 objetivos, você sabe para qual você vai poupar e quanto você vai poupar, porque você tem um planejamento, né? Exatamente. Isso. E essa coisa do investir também vai aparecer no curso, né, Gi? Os investimentos básicos a gente vai mostrar como faz. É claro que ela não vai conseguir fazer de cada um, porque isso é um trabalho personalizado, mas ela vai mostrar e contar um pouquinho da importância disso, né? Que é culturalmente o que a gente não aprende. A gente aprende a ganhar e gastar. Quer dizer, na realidade, nós gastamos primeiro, depois ganhamos até no Brasil, né? Mesmo porque eu também não tenho essa autorização, né, de fazer uma montagem de carteira de investimentos, não. Então, o que eu ensino? Qual é a teoria? Quais são os básicos para a gente começar? Uma renda fixa, uma reserva de emergência. Então, essa parte teórica, sim, sempre dou para a pessoa, de fato, entender como que ela pode fazer, o que ela pode fazer, o que são aquelas siglas que todo mundo fala, né? No jornal, CDI, IBOV, IFIX.
que é isso? Então, assim... Eu tenho um caderno, gente, eu confesso, eu anotei tudo, tá? A gente vai fazer essa isso aí, caderno, muito porque bom. é muita coisa, tá? Mas, enfim, aí você começa a entender, você sabe do que a pessoa tá falando, né? Exato. Porque nada como ter clareza do que você tá fazendo com o seu dinheiro, né? Ou não está, mas geralmente está, né? Tentando aplicar, tentando resolver, enfim, N questões, né? Então, assim... Precisa ter esse conhecimento teórico antes mesmo de você colocar o seu dinheiro em algum lugar, porque faz sentido? Não faz nenhum sentido. É igual você chegar numa farmácia, pegar um remédio X e tomar. Por que você tomou esse remédio? Você sabe para que ele serve? Você sabe o que ele pode causar para você? Você sabe se ele realmente é para sua doença? Você passou por uma consulta médica? Você falou com um farmacêutico? Investimento, gente, dinheiro é a mesma coisa. Não dá para você simplesmente falar, não, eu vi um vídeo no YouTube, e aí eu vou colocar meu dinheiro ali, que magicamente ele vai multiplicar 10 vezes. Não, não. Gente, é o que eu falei, as finanças não é diferente de qualquer outra coisa que está acontecendo no mundo. Antes de eu fazer aquele primeiro curso que eu fiz, eu assisti muito youtuber que dominava, que dava curso, e eles davam, tipo assim, 7 aulas resolvia a tua vida. A sigla já estava tudo pronto, então assim, era só depois sentar e investir. Gente, isso não existe, tá? Depois disso ele vai te vender um curso, então tomem cuidado com isso, tá? Você acha que vale a pena a gente entrar na questão da previdência? Deixa, ou a gente já faz essa última pergunta aqui? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre. Eu acho que é legal, Paty. Né, para desmistificar até. Muitas pessoas, previdência não, como é que chama? É poupança. Desculpa, errei o termo, gente. Tá. A maioria das pessoas tem essa crença de que vou deixar meu dinheiro na poupança porque ela vai render. Eu acho que isso é legal a gente já desconstruir aqui, né? Porque a gente sabe, a maioria das pessoas sabe hoje que é o que dá menos, que rende menos. Então, se a gente pode ajudar um pouquinho, como falar disso para as pessoas, Gi? Tá, eu vou tentar ser, enfim, a mais educativa possível. Investimentos, a gente sempre tem uma referência para medir se aquele investimento tá bom ou ruim. Poupança, por ser um investimento público, quem mede ela é a taxa Selic, taxa básica de juros do Brasil. A poupança, então, significa que ela precisa estar pelo menos o valor da própria Selic para estar rendendo alguma coisa. Só que a taxa Selic hoje no Brasil, a gente está com uma taxa anual de 13,25%. Poupança não chega nem perto desse valor. Então, se ela não chega no valor da referência, significa que ela não está rendendo. Por mais que quando a gente tira o extrato do banco, aí você vê que multiplicou alguma coisa, multiplicou muito menos do que deveria, de fato. Então, a gente tem hoje uma poupança que ela está girando em torno de 70% da Selic. Então, esses 30% que faltam é o que você está deixando de ganhar. Só que existem, por exemplo, pessoas que falam, não, eu vou deixar um dinheiro ali porque eu quero deixar em conta para possíveis imprevistos do dia a dia, que seja um dinheiro um pouco menor e tudo mais. Ok, faz sentido. Mas saiba que você não está ganhando ali. Você só está deixando o seu dinheiro ali parado mesmo, para caso aconteça algum imprevisto do dia a dia mais simples, mais básico. Então, quando a gente começa a investir, a gente vê que tem os investimentos que são básicos, iniciais, para reservas, para objetivos até 2 anos. Depois a gente tem investimentos mais profissionais e os investimentos que são super profissionais, né? Que são até investimentos no exterior. Para começar, a gente precisa sim do básico, mas a poupança ela nem é básica. Faz um tempo que ela está ruim. Existe o básico a curto prazo, se a pessoa quiser resgatar esse dinheiro. Porque eu acho que essa é a questão da poupança, né? De segurar a pessoa na poupança. Existe, tem. Tem investimentos muito mais profissionais que a pessoa resgata o dia útil e a hora que ela quiser. Mas hoje é somente em dias úteis. Gente, e assim, a última questão que eu deixei para a gente conversar é qual a relação dos sonhos, objetivos com dinheiro, como estreitar essa relação. Eu acho que esse, gente, por que eu deixei por último? É um dos objetivos do nosso curso. Porque a gente vê muito isso. Eu trabalho com mulheres, a Gi também, a Deb também, a gente sempre está junto ali trocando. As mulheres têm dificuldade, sejam elas empreendedoras ou donas de casa, de conseguir entender isso. Então, quando a gente desconstrói crença, consegue traçar meta e objetivo, o teu negócio vai crescer, você vai crescer
E é isso que nós vamos fazer nesse curso, né, Gi? Sim. Desde do comecinho lá, de pegar na mão, entender, a gente até quer um número reduzido de pessoas por conta disso, porque a gente quer dar a liberdade da pessoa falar, de saber um pouquinho da história de vida dela. São só 10 vagas, tá, gente? Já, o Neto colocou aqui pra gente agora. Detalhe, o primeiro lote a gente já virou, né? Então já subiu, já tava 430, foi para 480. E agora, quem estiver assistindo o programa, a gente consegue fazer por R$400, tá? Ainda temos algumas vagas, então entre em contato no meu WhatsApp ou no da Gi, tá só o meu ali, mas tudo bem? Pode ser no meu mesmo, ou pelo Instagram, para reservar a tua vaga, porque tá chegando, é dia 9, do dia 9 ao dia 11, tá, gente? Só para vocês entenderem. Como vai acontecer esse curso? 3 dias, de 2 horas, e cada dia a gente vai abordar os temas que estavam naquele slide lá. Então vai ser bem legal, vai ser um conteúdo bem denso, você vai poder levar para casa. E quem fechar hoje também vai ganhar o nosso bônus aí, né, que foi de quem ganhou, que fechou antes, que a Gi vai te dar uma planilha, né, detalhada, e eu vou te ensinar a fazer um mapeamento, é muito engraçada a palavra, mas emocional da compra. Porque a gente compra quando está com raiva, a gente compra quando merece. Sabe aquela frase de eu mereço? Você sai na rua com 2 cartões e fala, eu mereço. Mulher faz muito isso. Então, vamos tentar racionalizar essa compra? E aí eu vou dar também esse instrumento para quem fechar com a gente hoje. Então, a gente vai dar 2 bônus aí para quem quiser participar do curso, tá? A gente passando ali tem alguns itens do curso no Instagram. Gente, eu acho que foi muito rico. Eu quero agradecer, Gi, sua presença, sua colaboração. Obrigada. Eu sempre aprendo com essa menina, gente. Eu falo menina porque ela tem cara de menininha mesmo. Eu sou bem mais velha que ela. E a gente vai trazer ela aqui uma próxima vez. E aí eu vou montar algo específico para as mulheres empreendedoras. As queixas que eu tenho das minhas mentorandas, tá? Legal. Hoje nós falamos de uma maneira geral para poder auxiliar todas as pessoas, porque isso aqui é um meio de comunicação, de informação. E estamos aí com o curso para quem quiser participar. E no próximo nós vamos montar um específico para as mulheres empreendedoras, que daí elas já trazem alguns diagnósticos, vamos colocar assim, das dificuldades dela, tá bom? Gratidão, viu, Gi? Até uma próxima. Obrigada, Paty. Obrigada, vamos encerrando por aqui hoje. Obrigada por quem esteve aqui com a gente. Quem não pôde estar, nós vamos estar com o link depois, a gente vai disponibilizar. Mas muito obrigada por quem esteve presente aqui com a gente. Beijo e até semana que vem. Até, tchau, tchau.